Bom dia a todos. Está começando mais um webinar do Fórum Pamela Howard para a cobertura de crises globais. Eita, já comecei bem. Hoje o webinar vai falar com a Silene Vitor, professora da Universidade Metodista de São Paulo, professora também da FGV, da área de Direito e da FAPCOM, para a gente entender como os jornalistas podem cobrir melhor a crise migratória, que segundo ela não é exatamente o termo correto, mas aí já fica o gancho para a gente começar a conversa, para além dos aspectos factuais, né? Porque muito da cobertura da editoria internacional, digamos assim, dos jornais, se baseia no material fornecido pelas agências, então pela Reuters, pela France Press, e a questão por trás, né, principal desse webinar é como a gente pode ultrapassar essa cobertura factual e abordar outros aspectos do ciclo de vida, da vida das pessoas, não só o ato em si, né, de sair do seu país e chegar a outro, expandir o escopo desse tipo de cobertura. Então, antes de mais nada, bom dia, Sirene, tudo bem? Obrigado pelo seu tempo, participar aqui com a gente. Bom dia, Daniel. Eu que agradeço o convite de vocês. É um prazer poder falar sobre esse tema, um tema complexo, triste, claro, desafiador, mas que bom que vocês estão abrindo espaço para essas temáticas. Obrigado por participar aqui com a gente. Teve alguma coisa que eu não disse da sua carreira, da sua pesquisa? Não, tem uma tela aqui que eu vou passar muito rapidamente, né? Porque eu não posso transformar essa conversa. Você me falou entre 45 minutos e 1 hora, né? Não posso transformá-la em uma aula, então eu fiz uns PowerPoints aqui, umas telas de PowerPoint, mas vou me controlar para não fazer aqui uma aula mesmo, né? Vamos ver se eu consigo. Perfeito. E aí eu Então, falo muito rapidamente sobre essa trajetória. tá, então se você quiser compartilhar a tela, a gente Eu pode posso começar por aí. compartilhar, né? Muito Uhum. bem, vamos lá. Acho que tem o pessoal aqui conosco, mas lá no Face também. Então, não sei se vai ter pergunta, como é que vai ser. Eu já coloco, vou abrir aqui a tela inteira, mas aí você vai me ajudando, né? Aproveitando o gancho, só para avisar o pessoal, pode mandar pergunta aqui pelo Zoom, no Q&A, né? Tem aqui o Roberto Chiacchini dando bom dia a todos, e também quem estiver acompanhando pelo Facebook pode mandar pergunta lá que eu faço aqui. Tá certo. Então, vamos lá. A ideia, então, vocês me propuseram esse tema, né? Como cobrir migrações forçadas. E aí, eu fico muito feliz, e eu digo isso em nome do Humanisacom, que é o grupo de pesquisa Jornalismo Humanitário e Media Interventions, né? Formado por pesquisadoras e pesquisadores da graduação ao mestrado e doutorado, para a gente trazer essa abordagem. São pessoas pesquisando a temática do jornalismo humanitário, e muito do que eu vou dizer aqui, né, tem relação com as nossas pesquisas, e são, na verdade, alguns achados das nossas pesquisas iniciadas nesse tema, em especial, há 4 anos, em 2018, quando o grupo foi criado, né, por mim e o professor Roberto Chiacchini, que hoje coordena o SEMI Humanitas, que é semiótica humanitária, e trabalha em conjunto aqui, diretamente com o Humanisacom. Então, muito brevemente sobre mim, na hora de escolher a foto, não poderia ser uma que não tivesse café, não é, Daniel? E quem me conhece sabe que eu não sou nem apaixonada, acho que eu já entrei num outro nível aí de consumo de café. Acabei em tem alguns bastidores, né, de coberturas, inclusive da questão migratória, do Pacto Global em Marrakech, em 2018, ou a Cúpula Humanitária em 2016, que os jornalistas ficavam impressionados com a quantidade de vezes que eu me levantava para pegar café, e aí faziam brincadeira, e quando eu me encontrava indo para uma coletiva de imprensa, né, daquele evento, sempre apontava, tipo, ela lá com a xícara de café, né? Então, escolhi essa foto, que foi tirada pela Lilia Sanches, uma pesquisadora minha co-orientanda hoje de doutorado, que viajou comigo para o Líbano, o Iraque e o Irã, para também uma série de reportagens, também pesquisa nesse campo,
aqui no Castelo do Mar, em Saida, né, no Líbano. Bom, bem rapidamente, o Daniel já falou, eu sou professora titular do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Metodista de São Paulo, professora de comunicação, né, jornalismo em especial, na Faculdade Paulus, e agora também professora convidada da FGV Law para trabalhar a temática da comunicação de riscos, né? Tenho 33 anos, um pouco mais, né? Acho que eu não atualizei aqui de jornalismo e cobrindo sempre questões que acabaram me trazendo para cá, né? Meu pós-doutorado foi em planejamento e gestão territorial, lembrando que muito a essência dessa temática da migração passa por uma questão territorial, disputa de territórios. Nós temos vários estudos ali no final do século passado, final da década de 80 e já no avançado da década de 90 do século passado, falando dessa... Então, todas essas tensões que nós observamos, elas se dão, né, neste contexto territorial, né? E representa aqui no Brasil um centro de estudos de paz que é sediado no Irã, no Líbano. No Irã, na cidade de Qom. Bom, como nós temos, né, a ideia de falar com jornalistas, estudantes de jornalismo e pessoas pesquisando também essa temática, eu gosto sempre de trabalhar as causas e deixar muito claro que nós não estamos falando da raiz das causas, nós estamos falando das causas ainda superficiais, porque as guerras provocam a migração, mas nós temos de entender o que provocam, né, o que provoca as guerras. Então, os conflitos armados vão gerar um fluxo migratório, mas eles são em decorrência do quê? Então, claro que nós estamos numa página e nós precisamos, acho que dar um passo para trás para cobrir a questão da migração. Aí eu já falo numa perspectiva também da comunicação de riscos, né? Ela viria. Eu tenho tentado fazer um pouco essa provocação, publiquei o primeiro artigo num livro que eu organizei, dizendo que a comunicação de riscos ela vem antes, ela tem de vir antes do jornalismo humanitário de paz, porque ela conseguiria chegar, inclusive, na raiz, né? Nessa raiz. Então, as guerras são decorrência de algo, né? Então, nós temos antes das guerras. Desastres, mudanças climáticas e instabilidade econômica e política, idem, né? Então, aqui estão as causas superficiais da migração forçada, desse fluxo massivo, né? Esse fluxo migratório massivo, como o Daniel bem situou, nós não usamos a palavra crise migratória porque ela já remete a um entendimento que vai provocar aquilo que lá na frente eu vou discutir com vocês, que é a questão do próprio pânico moral, né? Então, a crise, ela remete a algo, já é uma palavra... e aí é interessante, né, que algumas pessoas tentam trazer para a cultura brasileira a ideia de crise como algo positivo, né, buscando na filosofia oriental principalmente, né, buscando nos orientais a ideia de que crise seria algo cíclico e, portanto, positivo, mas não dá algumas emendas, né, a gente não consegue nem com Durepox fazer esse uso, porque não dá a liga aqui. Eu trouxe duas imagens aqui, sempre com muito cuidado, né? A gente vai falar também sobre isso. A imagem acima do campo de Al-Lauda, um campo de refugiados sírios, né, no Líbano. O Líbano é o país... eu depois faço um adendo aqui, né, para falar, porque tem a questão dos refugiados, né, venezuelanos ou da migração venezuelana, mas eu posso dizer que o Líbano, fazendo um adendo aqui, mas o Líbano seria o país com o maior número de refugiados per capita, né? E aí, algumas agências, vocês vão ver em alguns dados, algumas agências da ONU falam em 1 para 8, o Líbano é importante salientar que é um país que o seu território corresponde à metade do território de Sergipe, né, do estado de Sergipe, que é a nossa menor unidade federativa, né, em território. Então, um país pequenininho, que concentra um grande número de refugiados sírios em decorrência da guerra da Síria, e
palestinos sírios, que são palestinos nascidos na Síria, mas eles são sírios, mas é uma temática para a gente discutir também. Eles não nasceram na Síria, não são sírios, são palestinos, que migraram da Palestina para a Síria em decorrência da ocupação israelense na Palestina, e a história que nós conhecemos ou não, mas é objeto também para um outro webinário aqui. E os refugiados, então, palestinos que migraram diretamente da Palestina para o Líbano. Já em 1948, nós temos o campo de Ain al-Hawen, em Saida, que é o campo mais antigo, que foi criado em 48, é um campo palestino. Aqui essa imagem, né, traz um casal de idoso que migrou da Síria em decorrência da guerra, né, para o Líbano. Eu uso sempre essa foto, lembrando que aqui a gente vai falar um pouco no contexto de jornalismo humanitário. Nós não chegando num campo de refúgio, isso não existe. Eu estou indo para um campo de refugiado como se eu estivesse indo para o Play Center. O Play Center não existe mais, né? Tipo um campo, vocês veem que eu sou antiga, né? Indo para alguma diversão, não. Tá? Nós precisamos passar pelos responsáveis, pelo campo, pela instituição, né? Aquela agência ou instituição humanitária que é responsável pelo campo. Em alguns países, ainda que o campo esteja sob a coordenação, por exemplo, do Acnur, né, do Alto Comissariado das Nações Unidas para o Refúgio, você precisa da autorização do Estado, né, daquele governo para poder entrar. Então, isso aconteceu comigo em 2018, eu tinha autorização né, entrei em contato com o Alto Comissariado da ONU, e recebi a resposta positiva para visitar um campo um campo de refugiados em Lunda Norte, em Angola, que faz fronteira com o Congo, mas o governo angolano não autorizou a minha ida para o campo. Então, eu tinha uma autorização, mas o Acnur ainda foi muito direto em dizer: essa autorização não significa dizer que você vai poder ir, você precisa da autorização do governo angolano e também a autorização né, o meu visto de imprensa, que nunca saiu. Né? Então, a gente também Você não estava em Angola, né? Você tentou daqui do Brasil. Tentei aqui do Brasil, tentei do Brasil e senti na pele o que significa na diplomacia a reciprocidade. Né? Então, a gente usa muito essa expressão, né, Daniel, no jornalismo, a reciprocidade e tal, mas eu senti na pele, foi muito difícil, foi uma grande canseira. Cheguei a conversar com o adido cultural, adido de comunicação do consulado aqui em São Paulo, mas não foi me dado o visto, me dariam um visto de turista, mas não um visto de jornalista. E, claro, nós não podemos trabalhar como jornalista se o nosso visto não for de jornalista para os países que exigem este visto. Né? Então, isso é importante falar para quem está aqui nos ouvindo. No Líbano, não tem essa exigência. No Irã existe essa exigência, no Iraque existe, estou falando alguns países, Marrocos não, né? Turquia não, então falando aqui alguns exemplos que realmente precisam. E aí eu pedi para tirar foto desse casal, e eu rapidamente percebi que ele tinha demência senil, né? Talvez demência senil do tipo Alzheimer, e ela falou: não, eu não gostaria, porque meus netos moram na Síria, eu não gostaria que isso fosse divulgado, eu não me sinto bem. E não é não. E mesmo sim para nós, e aqui eu já começo a trazer algumas observações do jornalismo humanitário, tá? Então, mesmo sim para nós, pode não ser bem um sim. E aí nós jornalistas que precisamos refletir sobre o sim. O não está dado. Ela não queria que fosse fotografada e pronto, acabou. Mas o sim tem de nos provocar a seguinte reflexão: para onde essa foto será enviada? Como ela será compartilhada? Que contexto será trazido para isso? Eu vou colocar em risco a segurança física, né, a integridade física e moral dela?
ela sabe que essa foto pode prejudicá-la? Eu sei que sim ou eu sei que não, mas então, ainda que a fonte te diga sim, compete a você refletir a partir do que nós falamos dessa prática do jornalismo humanitário, de você trazer essa ética humanitária, e não necessariamente o sim vai ser um sim. Então, eu fiquei com um não, e aí ele abriu a carteira de cigarro e me ofereceu um cigarro, e eu não fumo. E nós estávamos dentro da casa deles, que é uma casa, portanto, né, um container da ONU, né, algumas casas eram de containers, outras de lona, essa era um container, nesse campo de refúgio, né, bem na fronteira ali com a Síria, né, dava para ir a pé até a fronteira, e ele estendeu a mão, me deu um cigarro, sempre sorrindo, e ela olhou para mim e falou, fuma, né, em árabe, e aí o tradutor traduziu, e eu, tá bom, vou fumar. E ele olhava para ela com um amor que foi... E aí ela se levantou e falou, quer saber de uma coisa? Tire essa foto e mostre para o mundo que esse amor, né, nos trouxe da guerra para cá, eu empurrando a cadeira de rodas dele, e, enfim, e aí eu tento, de alguma forma, né, me emociono lembrando desse caso, e sempre me marcou muito. Eu me lembro quando eu fui descarregar essas fotos, o Wagner Ribeiro, que é fotógrafo, fotojornalista humanitário e pesquisador, que foi na viagem para o Líbano depois dessa, e ele disse por que eu tinha tantas fotos, né, desse mesmo casal, tinha mais de 40, muito parecidas, assim, e logo ele percebeu ali que aquilo, né, que aquela realidade havia me tocado. Então, eu uso essa foto, né, sem glamorizar, obviamente, sem glamorizar a migração, muito pelo contrário, né, nós nem podemos apelar para a política, né, a exposição que remete à política da piedade, nem também glamourizar, mas eu quis trazer essa história, né, que é uma história que traz aqui de amor e tal, como uma resistência, mas também para essa reflexão, imaginar o que é ser um idoso com uma demência senil, obrigado a deixar o seu país, eles nunca tinham saído de lá, para viver numa situação de refúgio, né? E aqui embaixo é uma foto do senhor Cláudio, este aqui é um rosto, aqui na verdade é uma foto de um documentário, né, de uma cena de um documentário que nós ainda não finalizamos, eu, o Wagner Ribeiro e o Roberto Chiacri, e o Lucas Siqueira, no Perialto. Aqui são os deslocamentos por desastres, né, associados ou não às mudanças climáticas. O seu Cláudio muito além da estatística, é um dos rostos da pobreza extrema no Brasil, né? E nós temos todo um cuidado com a questão de filmar dentro, né, de gravar dentro, de captar imagens dentro da casa das pessoas, né, nesse cenário. Vejam vocês que a foto de cima, né, a cama arrumadinha, com uma... Então, minimamente uma tentativa ali, um esforço para manter a dignidade da pessoa humana, o mesmo na casinha do seu Cláudio, nós aprendemos, e eu aprendi entrevistando pessoas na situação do seu Cláudio, para uma pesquisa em parceria com uma pesquisadora alemã, na verdade era para o mestrado dela, que as pessoas dizem, então, meu, não é que se chamam de barraco, mas é minha casa, então não é um barraco, é a casa, né, do seu Cláudio, é uma casa de madeira, como vocês podem ver, muito pequena, mas também todo aquele cuidado, né, de tentar viver e ter o sentimento de pertencimento. Aí aqui eu trago algumas estatísticas, além dos rostos, né, mas é claro que para nós o que interessa são os rostos, são as histórias, né? Nós vamos ver como contar essas histórias sem cair nas fórmulas repetitivas. Aqui alguns dados, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês: 82,4 milhões de pessoas em todo o mundo, né, obrigadas ao deslocamento forçado, né, se viram diante do deslocamento forçado, e aqui nós temos, sob o mandato do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, o número é de 20,7 milhões. Aí, essa agência da ONU, né, e aí tem uma agência da ONU para
o refúgio palestino, especificamente o refúgio palestino no Oriente Médio, não nos outros países. Então, além dos 20,7 milhões sob o mandato do Acnur, nós temos da Agência da ONU para os palestinos em refúgio, 5,7 milhões e 48 milhões de pessoas deslocadas internamente, e aqui eu quero chamar a atenção, né, para quem está nos ouvindo, porque nós temos esses 48 milhões de pessoas deslocadas, isso é um total acumulado, é importante salientar. Então, assim, até o final de 2020, né, como resultado de perseguição, conflito, violência, né, violações de direitos humanos e eventos que provocam, né, essa ruptura de uma normalidade, né, esse distúrbio público, nós temos esse total de 82,4 milhões. Então, isso é total acumulado, significa dizer 20,7 milhões de pessoas em refúgio em 2020, mas o total acumulado. Portanto, o internamente deslocado também é o total acumulado. E aí nós vamos ver que não estão aqui as pessoas deslocadas por desastres e mudanças climáticas, e aí nós vamos ver, né, uma grande pauta que nós temos nessa área, né, e aí o porquê, né, não tem esse número acumulado, e isso já não ter esse número já é uma pauta importantíssima, né? Solicitantes aqui de asilo 4,1 milhões, venezuelanos deslocados, né, além da fronteira, né? 3,9 milhões. Então, percebam vocês que eu não posso chamar todos os venezuelanos de refugiados. Eu vou chamar venezuelanos de refugiados aqueles que têm o status de refúgio reconhecido pelos países que estão abrigando essa população. Então, o Brasil está reconhecendo o status de refúgio, isso é uma questão de ordem, né, mais do que do direito internacional e do direito humanitário, é uma questão de ordem política. Não é? Nunca o Brasil, é importante salientar que antes desse, nós estamos aí mais de quase 60 mil, um número minúsculo, né, se comparado aos outros países que nós vamos ver, de refugiados, a sua grande maioria hoje venezuelanos, mas antes do reconhecimento do status de refúgio para os venezuelanos, o Brasil tinha 10 mil pessoas com status de... tinha 10 mil refugiados, aí você fala, não, Silene errou no número. Não, 10 mil, dos quais metade com status efetivo ou reconhecido ali, porque a outra metade, ou tinha pessoas que já haviam falecido, ido embora do Brasil, tinham se tornado brasileiros, enfim, se naturalizado. Então, nós tínhamos somente 5 mil refugiados com status ativo. Para a população brasileira de mais de 200 milhões de pessoas, não dá nem para calcular se nós levarmos para o caso da Turquia e do Líbano, né, que são os países que mais abrigam. Aqui é importante lembrar, né, até o final de 2020, esse era o total, né, 82,4 milhões, 42% aproximadamente, né, o que corresponde a 35 milhões de pessoas, são crianças abaixo de 18 anos. É importante, eu participei de um evento sobre refúgio, para falar sobre uma década de refúgio no Oriente Médio, um tema que nós, recentemente, eu com o Rodrigo Borges e a Lília Sanches, publicamos um artigo, Refúgio no Oriente Médio, que se fala muito pouco, e tem um dado que é muito importante aqui salientar, e é importante, né, que são jornalistas nos ouvindo, a ausência da estatística não é uma justificativa para não cobrirmos determinadas abordagens ou observarmos alguns pontos da questão da migração. Vejam vocês que aqui é um dado aproximado, né? Então, veja 35 milhões de crianças abaixo de 18 anos, mas nós não temos dados de, por exemplo, quantas pessoas, como o casal ali anterior, né, são idosos, né, são idosas, quantos têm demência senil, quantas são pessoas com deficiência,
né? Quantas têm deficiência física ou, né, um quadro de saúde mental, por exemplo. Nós não temos esses dados e a ausência desses dados não justifica a ausência também da pauta. Nós precisamos ir muito além, obviamente, das estatísticas. Aqui, trazendo os dados, né, novos deslocamentos por conflitos e desastres, eu vou pedir para vocês sozinhos aí pensarem, né, porque acho que não tem nenhuma cola aqui. Ai, tem, vai dar para vocês verem, não tem como esconder. Ah, não, dá sim, porque está lá, 40,5 milhões até o final de 2020, 40,5 foram deslocadas por conflitos, né, e desastres. E aí, né, eu fico aqui para falar para vocês. Olhando para o mapa, nós temos duas cores apenas, né, o laranja e o azul. Olhem bem o mapa, observem bem o mapa. Esse mapa, né, dá para viajar nesse mapa, observar e falar, opa, peraí, deixa eu ver pelo Brasil. Se é um mapa de conflitos e desastres, nós estamos falando em conflitos armados, guerra civil, violência generalizada, etc. Bom, eu estou falando do que aqui, né? Eu estou vendo na nossa região, né? Estou vendo, vou falar do nosso continente, o continente americano, Canadá, Estados Unidos, nossa, com 1.700.000, né? Deslocamentos. Do que seria isso, né? Cuba, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colômbia, com 64 mil, aí 106 mil do outro lado, o que seria, né? Então, eu falo para vocês, o laranja são guerras e conflitos, e o azul são desastres e mudanças climáticas. Né? Então, vejam vocês, né? O quanto o mundo foi, e é incrível observar esse mapa. Eu trabalho com ele, né, sempre atualizado, eu acho que desde 2018, e você vai vendo que esse azulzinho ele vai se espalhando, ou ele tem um endereço certo. Observem vocês, eu vou usar essa expressão da Kate Peters numa das próximas telas, que é a questão, vocês podem observar que em algumas regiões do mundo, desastres e conflitos colidem. Então, significa dizer que aquele casal que está lá no Líbano, né, refugiado, numa situação de refúgio em decorrência de uma guerra, também vai enfrentar, né, desastres, né, como enfrentou. Né? Então, nós tivemos agora, nós ainda não terminou o inverno no hemisfério norte, mas eles enfrentaram, o Líbano enfrentou, né, o Oriente Médio enfrentou um frio intenso agora, né, nevascas, temperaturas extremamente baixas, com óbitos de crianças que não foram, né, noticiados esses acontecimentos, em decorrência do frio. Não houve doação para elas, né, campanhas e campanhas sendo feitas, e aí nós vamos ver por quê, né, por que existe essa fadiga. Então, o azul são os desastres que ocorreram aí, e nós vamos ver aqui quantos países, né, 104 países. Então, vamos lá, o total de essa sigla, IDP, aqui não são os deslocamentos, lá era o displacement. Aqui são as pessoas deslocadas, né? Então, a sigla para pessoas internamente deslocadas por desastres e por conflitos. Então, do lado de cá, nós temos os 48 milhões de pessoas deslocadas, até o final ali, deslocadas por conflitos e violências, né? E violência generalizada, conflitos, guerras, etc., envolvendo, né, atingindo 59 países, e do lado de cá, 7 milhões de pessoas, aqui não são deslocamento também, pessoas internamente deslocadas em decorrência, né, de desastres associados ou não às mudanças climáticas. E vejam vocês, atingindo 104 países. Se nós considerarmos os países membros da ONU, você fala em 193. Se nós considerarmos territórios, países que não fazem parte da ONU, estamos falando de 200, 203, né? O número é sempre polêmico, mas vamos falar minimamente em 200, então metade, né, dos países foi atingida, né, por desastre, por deslocamento, então, por desastres.
E aí eu vou dizer para vocês que, entre os temas, né, da migração, a partir das nossas pesquisas, podemos dizer que o deslocamento interno é um dos mais invisibilizados, é um dos mais midiaticamente invisíveis. Né? Sempre importante dizer, tem nossos pesquisadores e pesquisadores aqui acompanhando, né? O Luiz Eduard trabalha com a questão da invisibilização, né? Então, o processo de invisibilizar alguém, eu uso a expressão invisibilidade midiática, porque, então, as pessoas não são invisíveis, mas elas são colocadas na invisibilidade a partir ali da imprensa, ou também invisibilidade de outras esferas públicas. Temos aqui alguns dados, né? Eu trouxe aqui depois para vocês entrarem, né, no relatório. Vejam vocês, aqui nós temos até a metade de 2021, uma projeção, estávamos com 82,4 milhões de deslocados em 2020, a projeção era chegar em 84 milhões, mas lembrando que esse relatório de meio de ano, ele não contemplou os deslocamentos no Afeganistão, né? Como depois, em 2022, nós vamos ter, né, o da Ucrânia. Então, infelizmente, e aqui mostra uma grande falência das instituições sociais, das instituições democráticas, né, usando uma expressão do Bauman, aquelas instituições, né, que foram criadas lá atrás para garantir que isso não acontecesse. Então, há uma rachadura, né, há uma grande trinca na estrutura dessas instituições, porque não só os deslocamentos estão, né, aumentando, como a resposta a eles, não estou nem... Porque a resposta já é o fracasso, né? É importante salientar isso. A resposta às guerras, aos conflitos, etc., já é a operação tapa-buraco, já é uma operação que nasce dessa grande falência das instituições, e aí a mídia vai fazer parte dessa falência. Tem uma amiga, não me lembro agora, que fala, Silene, essa palavra falência é muito forte, mas talvez um pouco para dar uma beliscada aqui, né? Então, alguns dados que vocês conseguem ver aí para eu poder avançar. Nós temos, por exemplo, aqui, 85% dos países que recebem os refugiados, pessoas no deslocamento forçado, né, a migração forçada, são países em desenvolvimento, né? Importante salientar, agora tem uma questão aqui, 27% estão nos países menos desenvolvidos do mundo. E aí eu queria lembrar de um episódio em 2016, quando eu entrevistei o primeiro-ministro de Uganda durante a Cúpula Mundial Humanitária, e ele chamou a atenção, né? Nós estávamos em 6 jornalistas naquela sala para entrevistar o primeiro-ministro de Uganda, e na sala que a Angela Merkel ia conceder entrevista, a sala estava lotada, vários jornalistas no corredor, discussão com os organizadores, porque não cabia todo mundo na sala, que tinha de pensar numa outra sala, e ele disse, observe, né? Aqui, essa coletiva de imprensa e a coletiva onde está a Angela Merkel. E o Uganda tinha, à época, basicamente a mesma, né, com a política da Angela Merkel, não vou entrar muito em detalhes agora, mas os acordos com o presidente da Turquia, né, o Erdogan, para poder garantir que a Turquia segurasse ali os refugiados sírios, lembrando que a Turquia tem aqui, né, 3,7 milhões, está vendo? A Turquia é o país com o maior número de refugiados, número absoluto, né? E vejam vocês, a Turquia é um país em desenvolvimento, a Turquia é vizinha, portanto, da Síria, e daí, né, lembrando que o grande fluxo migratório se dá para os países vizinhos. Vejam vocês a Colômbia, né, com 1,7 milhão, isso em decorrência também principalmente dos venezuelanos. Então, os países que mais recebem aqui. E vejam vocês, Uganda com 1,5 milhão e a Alemanha com 1,2 milhão. E aí, como é que eu penso? Além dessa estatística, qual é o PIB per capita da Alemanha e qual é o PIB per capita de Uganda? Quem que a Alemanha está recebendo como refugiado
quem que é Uganda, né? Eu tenho um mapa aqui na minha frente, que eu adoro olhar para mapa, e eu fico, vamos olhar para o mapa e observar aqui, né, qual é a situação, né? Pela localização de Uganda, nós já temos uma ideia, né, do que está recebendo, de onde está vindo, e são conflitos prolongados, né? São conflitos diferidos no tempo. Diferentemente, ainda que já se estendeu bastante a guerra na Síria, 11 anos, mas quando nós vamos para o refúgio em Uganda, mas também para alguns países no Oriente Médio, né? Eu tive agora minha viagem frustrada, mas por questão de segurança, claro, para o Afeganistão, e uma parada, a primeira parada, claro, era no Irã, que era o país por onde eu faria a entrada, e o país que já está, né, o grupo de comunicação lá me aguardando. Nós tivemos de adiar por conta de segurança e por causa da pandemia, mas o Irã tem um campo de refugiado afegão há 40 anos. Opa, então eu estou falando do quê? Estou falando da ocupação soviética, né? Então, 40 anos, e nós não... Então, assim, é uma geração inteira nascida nos campos, né, de refúgio, e nós nunca ouvimos falar aqui na imprensa brasileira, desculpa, é força de expressão, mas não ouvimos falar sobre esse campo de refugiados afegão que tem 40 anos e está no território iraniano. Tá? Então, vamos lá aqui para o Brasil, né, para trazer um pouco para essa discussão aqui. Claro, a questão da migração vai muito além da questão nacional e do nosso território em si, mas para falar aqui dos 358 mil deslocados, né, perdão, 258 mil deslocamentos que atingiram 20 mil pessoas, então, aqui internamente deslocadas. E aí eu olho para esse número e penso, 20 mil pessoas, né? De onde elas são, né? De onde elas são? Qual é o perfil dessas pessoas? Por quanto tempo dura, né? Quanto dura esse deslocamento? As pessoas que foram obrigadas a deixar suas casas em Petrópolis, elas foram para onde? Né? O seu Cláudio, que eu mostrei ali na primeira foto, o seu Cláudio estava indo para o terceiro deslocamento dele. Então, ele perdeu o emprego, foi morar numa área de risco. Quando ele chega, então, essa é a história, né? que envolve os deslocados por desastres no Brasil. Agora, só tem deslocados por desastre no Brasil? Não. Tem deslocamento também por questões de ordem econômica, que a gente discute muito pouco, então, interesses econômicos, e que se misturam esses interesses econômicos com a pauta do deslocamento por desastres. Então, olha, nós vamos tirar, né? O seu Cláudio está nessa história que nós contamos no documentário, são uma canetada da juíza determinou o deslocamento, né, a remoção de 1.500 famílias, gente, 1.500 famílias, só para vocês olharem para esses 20 mil aqui, eu estou falando do Peri Alto, eu estou falando de um bairro, né, de um bairro aqui da Zona Norte da cidade de São Paulo, somente ali 5 mil, eu multiplico por 5, perdão, 1.500 famílias, né, eu multiplico por 5, nós estamos falando em 7 mil e tantas pessoas, né, multiplicando por 5, ali uma média, né, de pessoas por família. Essas pessoas, elas vão para onde? Não interessa. Para essa juíza que deu a canetada, não interessa. O que interessa para ela é que essas pessoas saíram por meio daquele papel que estava em cima da mesa dela, sobre a mesa dela, elas desapareceram. Se essas pessoas vão para uma outra área de risco, aí não é mais problema dessa juíza, entende? Não é mais problema do prefeito, não neste momento. E sabe por quê? Porque boa parte dessas pessoas tende a ir para os municípios vizinhos, os municípios que fazem fronteira, e aí eles passam a ser, né, aspas, problema para o outro poder público, né, para o poder público daquele outro município. Então, trabalhando com a temática tanto do refúgio, da migração, além das fronteiras, e a migração interna em decorrência de desastre, trabalhando com a temática de desastre, pelo menos desde do final da década de 90, começo do ano 2000,
O que eu posso falar da minha experiência também como jornalista, que esta é uma das temáticas mais opacas, menos observadas pela imprensa brasileira, e simplesmente só quando nós temos o desastre, cobriu o desastre de Petrópolis, viram que nós demos uma pausa, né? Não se cobriu mais, e agora ele voltou fazendo valer a máxima de que os desastres acontecem quando nós nos esquecemos deles, segundo, de acordo lá com o provérbio, um provérbio japonês da década de 40. Vamos aqui. Como eu falava lá no começo, eu uso essa expressão da Kate Peters, né, que é uma especialista nesse tema. Vejam aqui, né, a chamada não é bem uma reportagem, chega a ser quase que um relatório, né, quando os desastres e os conflitos colidem, né? Então, vejam vocês o exemplo aqui, né, dessa reportagem, que, né, traz aqui os refugiados. Aqui é um campo de refúgio depois do degelo. E nós vamos ver isso agora de novo, isso aqui é 2019, nós vamos ver de novo agora, em 2022, porque o Líbano enfrentou, né, um inverno extremamente rigoroso, com muita neve, e essa neve vai derreter, né, e ela vai gerar, né, enchentes nesse campo, esses campos que ficam, geralmente nesse caso aqui, no vale, né, o Vale do Bekaa, ali também na fronteira da Síria. Nós temos alguns países, imaginem, por exemplo, o Irã é um país propenso a desastres naturais, aspas, sempre aspas, quando falamos de naturais. A Síria, a Turquia, idem, né? São países que têm histórico de abalos sísmicos, de terremotos. Então, lembrando, né, vou trazer para a Turquia teve um terremoto no ano passado, ou foi 20? Acho que foi em 20, teve um terremoto, e é o país que abriga o maior número de refugiados, número absoluto. Então, essa percepção, essa sacada, né, da Kate Peters é fundamental e tem guiado muito o nosso trabalho. Os desastres acabam colidindo com os conflitos. Isso acontece na Colômbia, em outros países. Aqui nós temos, eu trago para exemplo para vocês, aqui um exemplo, nós usamos muito esse relatório, né, o Suffering Silence, que traz a discussão, ele é bárbaro, porque a CARE Internacional, ela vai usar, por meio da inteligência artificial, né, do mapeamento dessas matérias, então você tem 700 matérias ao longo de 2020 sobre a crise na Ucrânia, né, uma crise humanitária na Ucrânia. Vou mostrar aqui para vocês como nós, jornalistas, comemos bola, desculpe usar essa expressão tão do senso comum, mas nós temos uma grande responsabilidade em relação ao que ocorre hoje na Ucrânia, né? O próprio relatório da CARE já fazia esse alerta, outros documentos faziam esse alerta, e aí nós temos de perguntar onde nós estávamos, né? E esses documentos da CARE, esses relatórios que são anuais, nós usamos isso nas nossas pesquisas como uma metáfora, né? Ela traz as 10 crises, o relatório traz as 10 crises anuais, mais, então assim, você tem várias crises humanitárias em todo o mundo, registradas ali 2020, 2019, 2021, crises que vêm desde o século passado, né? Ou crises de 10 anos, de 5 anos, e o que acontece? Entre as crises humanitárias, a CARE, por meio, né, da metodologia que está clara lá no relatório, que ela vai ver pelo número de publicações, as que foram mais subestimadas. Aqui não está dizendo que essas são as 10 crises humanitárias de 2020, 2017, 16, etc. Não. Entre as crises humanitárias, estas que estão em cada um desses relatórios, foram as mais subestimadas pela imprensa. E aí ela compara, por exemplo, com a divulgação de um PlayStation, de uma notícia envolvendo um príncipe e a sua esposa, que são celebridades, etc., para, né, exatamente provocar esse mal-estar que precisa ser, que é mais do que necessário. Eu não sei se aqui, Daniel, está na frente uma setinha, eu não sei se dá para ver. Dá para ver?
Sim, PlayStation, Eurovision, Kanye Isso, West. mas dá para ver a seta que eu coloquei na Ucrânia? Ah, sim, ali em cima. Sim, sim. Estava vendo essa do meio aqui. Dá para ver, sim, vermelho. Tá, isso. Então, isso aí, tá vendo aqui, né? O PlayStation, tal, divulgação, 334 mil, né, matérias, vou ficar só nesse exemplo aqui, absurdo, e você tem 700 matérias aí sobre a Ucrânia. Então, este relatório é de 2020. Nós tivemos 2021 inteiro, e obviamente, né, todos nós aqui precisamos usar o plural de modéstia. Nós tivemos 2021 inteiro para ver que neste relatório, né, tudo bem, aqui de 2020, o relatório foi divulgado em 2021, e nós não nos demos conta do que este relatório trazia em relação à Ucrânia. Já falava de uma crise humanitária, já falava da questão de mulheres, né, a questão de barrigas de aluguel, que é a questão conhecida e ficou agora, foi explicitada com a guerra, com a invasão russa e com a guerra, portanto, mas menciona a questão dos idosos e das pessoas com deficiência, né? E nós não tivemos matérias sobre esse tema. Podem observar que entre as guerras, entre as crises humanitárias, e eu cito aqui crises humanitárias porque a grande maioria delas vai provocar o fluxo migratório, seja a migração além das fronteiras ou a migração interna. Vejam vocês que no continente africano, né, é só observar aqui que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, metade, né? Metade, né? Deixo aqui Madagascar, vou trabalhar principalmente aqui, se eu observar a África, né, subsaariana, né, ela está com a metade, né? Ela está com a metade dessas 10 crises menos noticiadas, portanto, mais subestimadas. Vejam vocês, né? Zâmbia, 2.100, Burundi, 429 matérias, e aí vale lembrar, né, a República Centro-Africana, lembrar que esses conflitos, os conflitos, ou a instabilidade e os conflitos que provocaram a migração, que provocaram a crise humanitária, que provocaram a violação generalizada dos direitos humanos, né, que é o tema que nós precisamos abordar, que esse é o coração do jornalismo na cobertura desse tema. Estamos falando em violação dos direitos humanos, né? Estamos falando da urgência da garantia do princípio da dignidade da pessoa humana. E aqui nós estamos vendo que são conflitos que se diferem no tempo, né? Que são antigos. Então, como eles são antigos, não importam. Essa é mais ou menos porque nós não temos critérios de noticiabilidade para isso, numa cabeça aqui do jornalismo, né? Eu vou avançar rapidamente aqui. Esses são alguns marcos fundamentais que todo jornalista precisa, né? Toda jornalista precisa conhecer. Marco de ação do Sendai, que trata da questão dos desastres, da redução de risco de desastre, Agenda 2030, o Acordo de Paris, Agenda pela Humanidade, que é um documento fabuloso, escrito, né, inspirado aí pelo Ban Ki-moon, Declaração de Nova York, que vai dar a base também para a Agenda pela Humanidade, ou para a Humanidade, e o Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular, que o Brasil assinou, né? Eu também um fato curioso, eu era a única jornalista brasileira cobrindo a adoção do Pacto Global. Os outros jornais, isso para a TV Cultura, para o Jornal da Cultura, foi no Marrocos. Os outros jornais usaram de agências de notícias, né? E aí eu tive a oportunidade, portanto, como estava lá, como enviada, de entrevistar o chanceler à época, Luiz Nunes, que adotou o Pacto Global, mas um tweet do futuro chanceler, então, Ernesto Araújo, desautorizou o chanceler, dizendo que o Brasil ia sair do pacto tão logo o governo assumisse, e isso aconteceu, né? Foi um grande vexame para nós, eu como jornalista brasileira lá, porque os jornalistas estrangeiros me perguntavam qual era a posição do Brasil. Eu falei, eu não sou representante da delegação brasileira, eu sei que
tem um tweet. Então, vejam vocês também que o tweet tinha mais força do que a assinatura, né, do ministro. De todos esses documentos, somente o Acordo de Paris é vinculante, ou seja, ele tem força de lei, é um tratado internacional, portanto, os demais o Brasil adotou, e somente aqui é signatário. A cobertura da migração, né, nós temos de resistir à política da piedade, à fadiga da compaixão e o pânico moral, que aí sim é o que aqui, né, nós trazemos para as lentes do jornalismo humanitário, o que geralmente nós temos visto, né, e eu fico feliz quando vocês chamaram para esse curso, lembrando para essa conversa, né, que a migração, quanto mais ela se difere no tempo, quanto mais ela se prolonga, mais o jornalista, nós jornalistas, estou usando o plural de modéstia o tempo inteiro, tá? Nós jornalistas temos dificuldade, né? Como eu uso o plural de modéstia, eu tenho de aceitar a crítica, né? Nós temos dificuldade de buscar os critérios de noticiabilidade para fazer o tema ficar sempre presente. E por que ele é importante? Por que é importante o tema estar presente? Né? Porque nós estudamos isso, nós sabemos que isso na história da comunicação, né? Aquilo que não é visto não é lembrado, aquilo que está em pauta está provocando mal-estar. Vejam vocês como as mídias sociais têm reagido, podemos observar se isso se deu em outros países, né? Mas no Brasil as mídias sociais agiram, mostraram, na verdade, que houve um mal-estar dos internautas em relação à cobertura que pode ser considerada desproporcional em relação à guerra na Ucrânia e à migração na Ucrânia. Muito cuidado, porque quando nós falamos em violação dos direitos humanos, quando nós falamos na dignidade da pessoa humana, não podemos colocar pessoas na balança. Então, também está me causando mal-estar a maneira como alguns jornais estão respondendo a essa pressão das mídias sociais e dizendo, não é só na Ucrânia que é. Então, assim, também não é desta forma que nós vamos resolver. Então, assim, está se fazendo uma lição de casa de forma muito rápida, e aí os impactos, obviamente, né? E aí vai sair alguma coisa errada. Então, também não é dizendo, olha, não é só o ucraniano que está sofrendo, porque o que nós menos podemos fazer num momento como esse, em que a barbárie se estabelece na terceira década do século XXI, nas suas diversas formas, é questionar solidariedade, né? Questionar acolhimento, né? Então, muito cuidado para não colocar vidas na balança. Então, o caminho tem de ser impedir, né, que essas crises que se perpetuam, né, ao longo do tempo, elas sejam silenciadas, e esse silenciamento seria tratá-las com normalidade, que é uma fala, né, do Bauman que nós usamos bastante. Então, o que nós temos visto? À medida que ela se espalha e se prolonga no tempo, a mídia continua numa fórmula desgastada. Tem a questão do aniversário da desgraça. Então, o ano passado, várias matérias especiais sobre 10 anos, né? Um bolo de 10 anos para a guerra na Síria, né? Isso é constrangedor, né? Morro de constrangimento quando eu vejo que alguém que está fazendo isso foi meu aluno aí no passado, né? Eu tenho vergonha, fico com vergonha alheia, né? 10 anos de guerra na Síria, isso gera sempre esse mal-estar. E agora, nesse 11º ano da guerra na Síria, que crianças morreram de frio, né? E nesses mais de 70 anos da ocupação, né? Da ocupação israelense na Palestina, né? E a violação dos direitos humanos dos palestinos, e também crianças morreram de frio, etc. Como é que isso fica? Como é que nós cobrimos isso de tempos em tempos, né? E a fórmula, ela é muito desgastada, eu vou mostrar um pouco dessa fórmula, mas um caminho, né? E não adianta vir aqui ficar mostrando o problema, né? A ideia é, vamos ver como que pelas lentes do jornalismo humanitário a gente consegue chegar em algumas possibilidades. Uma das causas, né, eu tenho trabalhado muito com o professor Timóteo Majoribanks, da Universidade de Sydney, na Austrália. Ele trabalha com o tripé voz, audição e pertencimento. E aí eu trago para esse entendimento que, assim, nós achamos que nós resolvemos o problema dando voz, aspas, né, para esse dando voz. O dando voz seria ligar o microfone, portanto, amplificar seria
a palavra melhor, amplificar ou ampliar a voz, ou disseminar a voz, porque a voz ela já tem, nós só vamos amplificar essa voz para os moradores de Petrópolis, né, que perderam os desabrigados e desalojados em Petrópolis, ou as vítimas na Ucrânia, ou as vítimas no Afeganistão, como se, olha aí, tá vendo? Elas são protagonistas. Não, porque elas foram colocadas numa fórmula muito conhecida, que eu já vou voltar, que é esta fórmula aqui, que ela vai provocar a fadiga da compaixão na maioria das vezes. As fontes são viciadas e os contextos são viciados, né? Então, não só a gente trabalha no jornalismo humanitário conectado com o de paz, é importante salientar, né? Com a ideia de que nós precisamos ir além do que, então não é o cobrir, mas como cobrir. Então, aqui nós temos, né, a fórmula mágica: autoridades, governos e suas agências estatais, né, são os culpados, então por que isso aconteceu? Os especialistas dizendo, olha, veja bem, né? E nós temos os personagens dizendo, olha como eu sou coitadinho. Essa é uma fórmula que se repete há décadas na cobertura da questão, né, migratória e da questão, portanto, das questões humanitárias. Vejam aqui, eu trago esse trechinho aqui da Susan Moller, que é uma jornalista estadunidense, professora de jornalismo também, que usa esse conceito de fadiga da compaixão, que é um conceito que eu tive contato com ele pela primeira vez ainda na década de 90, logo quando, né, ele foi cunhado pela Carla Johnson, que é uma oncologista. Esse conceito nasceu na área da saúde, na oncologia, quando a Carla Johnson identificou que as pessoas diante do sofrimento, profissionais da saúde, perdão, diante do sofrimento dos pacientes, quanto mais aquele sofrimento se prolonga, por exemplo, doenças, né, neurodegenerativas, câncer, etc., né, à medida que esses quadros de saúde se prolongam, tende a ocorrer a fadiga da compaixão. As pessoas, os cuidadores já não se sensibilizavam mais. Então, eu trago aqui essas duas fotos, né, que eu tirei em junho de 2018, no campo de refugiados sírio, no Líbano. E aqui nós temos uma imagem, né, não sou especialista em imagem, estou trazendo aqui uma contextualização. Crianças jogando bola nesse campo. Essas crianças, muitas delas, talvez todas elas tenham nascido no próprio campo, dependendo da chegada da família desde o início da guerra na Síria, né? E aqui embaixo eu tenho uma imagem que é a imagem que mais pode correr, né? Eu só estou usando essas imagens, né? Claro, no contexto do curso e da discussão, e não em divulgação para veículos de comunicação. Então, a imagem que qualquer jornalista acha que vai chocar mais, que vai chamar mais atenção, que vai dialogar melhor com a sua matéria, é a de baixo. Só que ela alimenta essa fórmula, né, que vai remeter à fadiga da compaixão, né? E veja, quando as crianças da nossa família, nós vamos arrumar as crianças da nossa família antes delas tirarem qualquer foto, né? E por que eu vou captar imagens de criança desta forma? Isso é uma discussão, né, para fotojornalistas. Tem o Wagner Ribeiro, a Karine Garcês, que são fotojornalistas humanitários, né, brasileiros, trabalham com esse tema, mas eu, como jornalista, lembrando, né, uma fala que o Wagner também traz bastante, jornalismo, né, a foto não é para ilustrar a matéria, ela tem de dialogar, e aí, claro, essa daqui vai dialogar com uma reportagem que vai repetir essa fórmula aqui. E as personagens são vítimas, elas só aparecem neste momento, né? Nas lentes do jornalismo humanitário, eu estou preocupada aqui, que eu já falei bastante, mas já estou quase lá, Daniel. Sobre as lentes do jornalismo humanitário, qual é a nossa proposta? Nós trabalhamos com os estudos, né? Sempre lembrando que Martin Scott, Bell Bunsen e Kate Wright são precursores, né, dos estudos nesse campo. Então, não são precursores na prática ou na cobertura de questões humanitárias, mas de trazer isso para a academia. São professores, né, britânicos que iniciaram esses estudos, e nós, no grupo de pesquisa de jornalismo humanitário e media interventions, puxamos, né, e agora para o Semi-Humanitas, trouxemos essa discussão também para as nossas pesquisas, e somos
aí parceiros do grupo do Scott. Então, nós temos 3 possíveis definições, lembrando que elas não são excludentes, e nem as definições de jornalismo humanitário representam a nossa principal preocupação. Neste momento, nós queremos entender e analisar as práticas, para dali das práticas nós termos depois conceitos e definições. Mas vamos lá, o Scott experimenta 3, né? O jornalismo que cobre crise humanitária e seus atores. Aqui eu já recuso essa, né? Eu já, de alguma forma, recuso, porque crises humanitárias, naturalmente, elas têm critérios de noticiabilidade, principalmente quando elas são deflagradas, né? Ou quando tem ali um ponto curioso e tal. Então, eu descarto, porque você pode cobrir as crises humanitárias e aí, né, o que eu tenho trazido para a pesquisa nesse campo e que eu vou buscar em outras ciências, em outros campos, como a sociologia contemporânea, né, a sociologia da moral, a filosofia política, etc., para entender, né, como que nós alcançaríamos uma prática aqui. Então, eu posso cobrir, mas se eu cubro as crises humanitárias, eu vou dar o exemplo no Líbano. A primeira vez que eu fui, em junho de 2018, o diretor da ONG, né, responsável da URDA, né, é importante dar o nome, a URDA é uma organização humanitária muçulmana, que nós pouco falamos, né, sobre essas organizações, né, sempre católicas, evangélicas ou da ONU, e não falamos das organizações humanitárias muçulmanas, né, muçulmana a gente só lembra para associar o Islã ao que há de ruim, né, isso também é uma meia-culpa que nós temos de assumir aqui. E aí ele me disse que muitos jornalistas vão lá, sobem o drone, captam uma foto espetacular do campo, né? É exatamente essa expressão que os jornalistas vão usar, e ele pergunta, quer entrevistar alguém, crianças, idosos, mulheres? Não, só mesmo uma passada, olhei e tal, e é assim que tem se coberto desta forma, sem falar do glamour que as pessoas acham que existe nesse tipo de cobertura. Aí, as duas são as que nós temos experimentados e que temos, né, entendido como sendo o caminho, uma vez que nós conectamos o jornalismo humanitário com o jornalismo de paz, a partir do como, né? Não o que, então, não o que cobrir, que seriam as crises humanitárias, mas como cobrir. Então, adotando uma ética humanitária ou notícias como práticas humanitárias. Não posso deixar de dizer, eu gosto muito de um texto, de uma reflexão do professor Franklin Leopoldo Silva, professor de filosofia da Universidade de São Paulo. Eu acho que até trabalhei esse texto com o Daniel lá no passado, na graduação, que ele vai dizer, né? A ética aplicada, ela surge no próprio vácuo da falência da ética. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a ética aplicada, né? Mas aqui nós vamos, né, para não deixar de esquecer que a ética aplicada para alguns filósofos, estudiosos, seriam quase que ali um enfraquecimento da ética, e para isso eu preciso da ética aplicada, que muitas vezes se confunde com o código de conduta, né? Então, notícias como prática humanitária. E aqui nós temos estudado como trazer o jornalista para dentro, não como protagonista, né? Aqui eu trago para vocês esse documento, que depois eu vou compartilhar com o Daniel esse PowerPoint, para, enfim, está lá também, né, na aula gravada, essa ideia, né? Então, o jornalismo humanitário seria essa prática sustentada pela ética humanitária, que é capaz de tirar o sofrimento de milhões de pessoas do silêncio, da invisibilidade, da opacidade, e para isso, né, indo além dos critérios de noticiabilidade que regem o jornalismo desde que, né, nós o conhecemos aqui na prática, inclusive no Brasil e em outros países ocidentais. Então, essa prática, ela tem de trazer o jornalista para dentro. Então, quando eu lá no início, na primeira tela, eu disse, né, o não eu já entendi e o sim eu tenho de refletir a respeito. Até que ponto o sim é um sim? Né? Então, eu tenho de trazer o jornalista lá para dentro. Eu tenho de me lembrar, claro, eu vou dar alguns exemplos, né? Dei alguns exemplos na primeira pessoa, peço licença para isso, né? Porque tento fazer da minha experiência em campo também para a minha pesquisa. E nessa ida para o Afeganistão, eu ia com uma equipe
iraniana, e eles falaram, Silene, está perigoso para nós, né? Então, mas eu sabia que estaria perigoso para nós e perigoso para quem ficou. Porque vejam vocês, quantas matérias foram feitas no Afeganistão que usaram o trabalho de tradutores, entrevistaram pessoas que falaram, não, eu quero que mostre meu rosto. Nós vimos vários jornalistas brasileiros, né, reproduzindo matérias de agências de notícias ou de lá de campo, mostrando rostos de mulheres, crianças, etc., no Afeganistão, e essas pessoas voltaram. Esses jornalistas voltaram, mas aquelas pessoas ficaram lá, e aquelas pessoas foram deixadas à própria sorte. Além de falarmos de jornalistas freelancers, né, dos stringers, né, de pessoas que colaboraram com agências de notícias, vocês viram isso, que os Estados Unidos e os aliados tinham na lista deles, né, pessoas que iam ser retiradas porque colaboraram, então esse é o entendimento, colaboraram com os invasores, né? Então imagina o quanto essas pessoas ficaram sensibilizadas. Então trazer o jornalista, ou seja, nós entrarmos no fato e nos acontecimentos sobre os quais nós estamos cobrindo, não significa dizer, olha só, eu estou aqui no Afeganistão, eu estou aqui na Ucrânia. Cara, você não sabe a dificuldade que foi para chegar aqui. A minha dificuldade para alcançar uma cobertura como essa está longe de ser, né, objeto da matéria, né? Isso é constrangedor, isso me provoca, né, isso provoca vergonha alheia, né? Nós não somos protagonistas. Quando a ideia, como nós estudamos no jornalismo humanitário, do jornalista se colocar, né, dentro ali, nós vamos encontrar isso, inclusive, em abordagens, né, do Edgar Morin, com o pensamento complexo, né, nós estarmos dentro do universo, né, sobre o qual nós estamos analisando, abordando, e no caso do jornalismo, estar dentro do fato é também entender que nós pertencemos a essa mesma sociedade que provocou isso tudo, né? E que a nossa falência também está ali dentro, e entender qual é a nossa responsabilidade ou corresponsabilidade, qual é o nosso papel. A Susan Moller vai dizer muito isso, né? O Luc Botanski também, né, ao falar do sofrimento distante, que nós jornalistas achamos que ao cobrir isso, nós resolvemos o problema, está tudo resolvido, né? Resolveu-se aqui. Ela dá o exemplo da fome, né? Então, os jornalistas cobrem a fome achando que... E aí vai gerar doações de alimentos, como aconteceu aqui na pandemia, e que a geração de alimentos vai alimentar, então, portanto, doações de cesta básica, marmita, vai alimentar as pessoas e resolver o problema da fome, como se o problema da fome fosse falta de alimentos. Então, uma abordagem muito mais complexa. Então, quando nós estamos dentro, né, dessa cobertura, né, na raiz dessa cobertura, nós temos mais condições de observar. E aqui, obviamente, é para impedir que que a invisibilidade do sofrimento humano não faça, né, a roda da política girar. E essa roda da política, e nós trabalhamos com alguns autores, né, e as nossas pesquisas têm evidenciado isso, e aí a cada ano, né, eu vou lembrando e nós vamos aumentando a leitura e trazendo outros autores. Então, para essa abordagem, nós entendemos que o próprio conceito de política da piedade, né, da Hannah Arendt, eu gosto muito desse conceito, porque ela vai falar da própria crueldade da compaixão e da piedade, né? Ela geralmente resolve muito um problema nosso interno de um pequeno grupo, mas não faz a roda da política girar. E que política é essa, né? Numa perspectiva da Yuval Davis, seria a política do pertencimento. Na acepção do Luc Botanski, seria a política da justiça. Então, o jornalismo humanitário, nessa fase que nós temos investigado, ele tem esse compromisso de se sobrepor à política da piedade, que é, então, essa cobertura que gera, né, as doações para os ucranianos, recebendo os ucranianos de braços abertos, com ursinho de pelúcia, etc., mas nós sabemos que logo a mídia vai abandonar os ucranianos, os refugiados ucranianos, como nós, né, tenho muita dificuldade de usar o Proagem Modesto nesse momento, mas tenho de fazê-lo, né? Como nós abandonamos os afegãos, como nós abandonamos os sírios, como nós há mais de 70 anos abandonamos os palestinos, como nós abandonamos
né, os sudaneses e como nós nos esquecemos onde fica o Iêmen, que desde então, né, é a maior crise humanitária no mundo, né, com fluxo migratório, então uma migração interna gigante, um país fechado, né, nós não conseguimos acessar, né, o Iêmen em decorrência, né, do conflito entre os rebeldes e a Arábia Saudita. Então, acho que é um pouco, assim, eu precisaria de bastante dias, né? Aqui demais, né? Querendo dias para falar com vocês. Essa é uma foto que eu gosto bastante, foi tirada, né, pela representante da URDA, a menininha de hijab, né, que é o lencinho na cabeça, o hijab, ela concedeu entrevista, então a matéria dela saiu na cultura, né? Tem imagens também da outra menininha, então a Samira e a Sara, todas com autorização, né, dos pais e autorização do campo, e a Samira nos recebeu no campo dizendo que o sonho dela era ir para a escola, né? E nós não contamos essa história, porque, puxa, parece tão piegas, né? Repetir que as crianças não se... Não, na verdade, a violação dos direitos humanos e a não garantia do princípio da dignidade da pessoa humana não pode ser tratado como algo pequeno. Na verdade, ela resgata aquilo que alguém disse e entrou como uma grande definição do nosso trabalho. O jornalismo é guardião dos direitos humanos e civis, né? Então, é aqui que nós conectamos nosso trabalho com e a proposta de cobrir a migração na perspectiva e sob as lentes do jornalismo humanitário. Obrigada. Eu que agradeço, professora. Bem como você disse, muitos conceitos, muitos pontos aí que a gente poderia destrinchar mais, principalmente esse da política da piedade, fadiga da compaixão, pânico moral. Você falou um pouquinho, mas, né, acho que para a gente realmente se embrenhar nesses conceitos e entendê-los claramente, a gente precisaria de talvez mais 3 aulas dessas que a gente teve agora. Sim. A gente recebeu algumas perguntas aqui ao longo do webinar, e eu preferi deixar para o final para manter a linha de pensamento de apresentação. Então, eu queria começar com uma da Natália de Oliveira Ramos, que ela pergunta, vou ler aqui. A União Europeia não tem pedido qualquer tipo de documento para os refugiados ucranianos. Qual a melhor forma para nós, jornalistas, comprovarmos a origem de pessoas em situação de refúgio? Obrigada. Natália, né? Excelente a pergunta, mas eu sempre me lembro tem um documento da ONU, quando a ONU chamou, as Nações Unidas chamaram para a primeira cúpula humanitária, a ONU produziu uma campanha para falar da migração, que ela chamava de Impossible Choice, né? A escolha impossível. E aí tem uma série de campanhas que dizia assim: você já se viu diante de uma escolha impossível? E aí, dali, saíram várias ações de media interventions, né, para sensibilizar as pessoas, pequenos vídeos, animações, etc., mostrando o seguinte: neste exato momento, eu tenho de deixar este apartamento, né? Na minha carteira, eu tenho um documento, tenho o meu RG, por exemplo. O meu passaporte, ele está numa gaveta, meus diplomas estão numa gaveta, numa pasta, eu tenho de abrir uma caixa, etc. Mas eu tenho de sair agora, o que eu consigo levar? Né? E aí ela foi criando isso. Então, muitas vezes, as decisões, elas são tomadas em segundos. Eu tenho asma, eu pego o meu passaporte ou o meu remédio para asma? Né? Eu pego o meu diploma ou meu remédio para asma? Eu pego o meu remédio para asma ou eu pego a minha carteira com a minha identidade? Né? Então, nós jornalistas, cobrindo a questão migratória, nós temos de primeiro entender que a migração forçada ela pode acontecer em segundos, tá? Em segundos, e antes dela, algo aconteceu. Então, por exemplo, no caso da migração interna, como é que eu garanto que aquela família que está me pedindo ajuda ou que chegou num centro de triagem da Defesa Civil em Petrópolis, ela
ela era uma moradora ali. A casa dela foi engolida pela lama, certo? A casa dela foi engolida pela lama. Ela não tem nem isso que eu falei. Ela não tem o remédio da asma, ela não tem os documentos. Por quê? Né? Um escorregamento de terra, ele é precedido geralmente por uma explosão ali, né? Tipo, a terra está avisando que vai. Então, pá, e aí sai todo mundo correndo. Muitos não conseguem, morrem soterrados, e quem consegue sai sem nada, sem nenhum documento, absolutamente nada. Em caso de guerras, a mesma coisa, em caso de conflitos, a mesma coisa. Né? Então, eu acompanhei um caso num campo no Líbano, houve um atentado dentro do campo, então aquelas pessoas que tinham pouca coisa, que tinham conseguido levar da Síria para lá, perderam os documentos que tinham, porque houve um atentado, pegou fogo, né, em algumas casas ali, em alguns containers, em algumas casas de lona, e elas perderam tudo, não tem absolutamente nada. Então, existe, né, já existe um mecanismo. Agora, claro, eu entendo a tua pergunta, porque muitas vezes nós podemos cair, né, numa história falsa, né? Nós contarmos a história de alguém achando, por exemplo, aconteceu muito em países, não vou mencionar os países para não criar nenhum tipo de constrangimento às pessoas, né? Aquela nacionalidade, tampouco provocar pânico moral aos refugiados desse país aqui, mas nós já nos deparamos com a dúvida se aquela pessoa que se dizia filho de um banqueiro, etc., ele não tinha sido, por exemplo, né, um soldado, né, um dos rivais daquela etnia, que gerou né, um assassinato em massa, etc. Né? E aí você tem as autoridades locais, esse processo também não é assim. A gente costuma dizer o seguinte, né? Tem que tomar muito cuidado. No jornalismo científico, nós não ouvimos um cientista dizer, olha, vem cá, jornalista, sabe o que nós descobrimos? A fusão nuclear a frio. Vem aqui. Aí todo mundo foi lá, noticiou a fusão nuclear a frio e era uma fraude científica. O que nós, jornalistas, ao cobrir ciência, temos de fazer? Verificar se aquela descoberta foi publicada em algum periódico científico e, a partir dali, nós nos guiamos. Volto para a questão do refúgio. Entender, ainda que fique muito, né, e a gente não pode ir para o legalismo na cobertura de imigração, mas, minimamente, a gente se amparar, né, na Polícia Federal, a gente se amparar, por exemplo, nas agências que tratam do assunto, Organização Internacional para a Migração, né, OIM, o Alto Comissariado da ONU para a Migração, a Caritas, Missão Paz e tantas instituições, o CAMI, tantas instituições que tratam desse assunto de alguma forma, né, para que nós nem venhamos a reproduzir, né, cair numa mentira, mas também para a gente ignorar aquele acontecimento. Né? Agora, que é muito interessante, né? Você imagina, né, um refugiado que pega, por exemplo, eu entrevistei na Turquia, em Izmir, refugiados que tentavam alcançar a Europa Central pela entrada pela Grécia a partir da rota do Egeu, do Mar Egeu. Essas pessoas vão pegar tudo que elas podem e vão entrar num bote, né? E numa virada do bote, à noite, etc., elas podem perder tudo. Então, elas também vão estar sem documento. E aí, claro, o jornalista tem uma coisa chamada faro, né? Também responsabilidade, para nem ir para o legalismo, né? Nem para ir para o legalismo, mas também não cair numa história não verdadeira e um fato que não pode ser comprovado, né? Mas essa é a menor, né? Vai acabar sendo a menor parte aí do problema, essa exigência da documentação, que é o que nós temos, por exemplo, é importante falar, hoje no Brasil, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que ela permite o ingresso de refugiados no ensino superior e na pós-graduação, a partir, obviamente, né, isso é feito com o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e o Alto Comissariado da ONU, porque, assim, eu tenho amigos refugiados com ensino superior, mas que eles não estão com o diploma deles aqui. Né? E aí, o que eu faço? Eu não acredito que eles tinham. Né?
Até se me permite acrescentar, talvez até conversar com outros refugiados para ver se a história bate, se faz sentido o que a pessoa conta. Exatamente, que geralmente tem uma comunidade, né? Tem uma Sim. comunidade daquele país, porque também tem uma questão, né? Quando chega, por exemplo, no caso dos ucranianos, né, Natália? Tá claro, tá todo mundo vendo que é uma migração e eles já são tratados rapidamente, não como migrantes, mas como refugiados, porque baseado ali primeiramente, já de cara, o norte é a Convenção de Genebra de 1951. Então, pela Convenção de Genebra, já está claro, são pessoas que foram obrigadas a se deslocar em decorrência de uma guerra. Né? Então, está claro, então chegou, é ucraniano, você sabe. Agora, tem países que, quando a pessoa chega aqui no Brasil ou em outro lugar, que é negado a ela, porque fala assim, mas, por exemplo, o Iraque, mas já acabou a guerra no Iraque. Porque, para as autoridades, o que interessa é que no Afeganistão, não, pode voltar para o Afeganistão, já acabou, os Estados Unidos já foram embora, agora se vira aí com o Talibã. Não entende que existe esse ciclo de vida desse conflito e também, obviamente, o ciclo de vida da migração. Uhum. Recebeu mais uma pergunta aqui, não tem nome a pessoa? Vou ler. Olá, professora, muito obrigado pela explanação. Gostaria de saber o que pensa a respeito dos termos crise de refugiados e crise migratória, que são muito usados na cobertura jornalística. Você já passou por cima desse ponto, mas... Isso, vamos falar, nós temos, então, assim, a temática da migração, a migração em massa, né, o fluxo migratório em massa, e evitar a palavra crise, porque crise remete a algo, né, é uma palavra extremamente negativa, então, você associa migração e crise, algo negativo, né, que já ocorre assim, de cara à rejeição. Agora, pergunta, mas por que usamos crise humanitária? Porque realmente tem que ser usado, crise humanitária. Né? Mas quando nós falamos em refúgio, não é crise migratória ou crise de refugiados, mas sim refúgio ou migração forçada. E aí, se quisermos dizer que é algo maior, né, pode usar aí o massivo, em massa, acentuado, enfim. Sim. E, por fim, eu queria trazer uma pergunta aqui minha, que eu tive mais para esse final da apresentação, que é sobre estar dentro do fato, entender qual que é o papel do jornalista. Como que seria isso exatamente ali no momento de apuração? Seria de ficar fora dos acontecimentos, não intervir? Como que se daria essa... Muito bom, muito bom. Assim, não posso deixar isso passar. Teve uma experiência na Turquia, eu fui para a Turquia e minha ida foi precedida pela ida de um grupo de jornalistas e eu queria muito ter ido para um campo, eu queria ir para um campo em Gaziantep, em que havia ali suspeita e uma discussão sobre tráfico humano, tráfico de mulheres, e que foi bastante criticado, né, o aperto de mão da Angela Merkel com o Erdogan, toda aquela confusão, e falaram muito desse campo, e que esse campo seria maquiado ou não estaria, por exemplo, numa visita de autoridades e tal. E aí, quando eu entrevistei uma ONG humanitária, que depois foi fechada pelo governo do Erdogan, aqui em Seyiokumu, o diretor de relações, ali de relação internacional da organização me contou, ele falou, Silene, não dá para ir, você não vai ter autorização do governo turco, eu tentei, já daqui do Brasil também não tinha conseguido, né? Você não vai ter autorização do governo turco, e eu vou te dizer o que colegas seus fizeram mês passado. Eles vieram, nós falamos que não teria autorização, mesmo assim eles foram, conversaram com o segurança liberou a entrada deles, eles foram pegos ali em flagrante, foram levados, conduzidos para uma delegacia, mas eram jornalistas, ocidentais, olá, tudo bem, tal, tá errado o que vocês fizeram, ficaram ali 2 horas, 4 horas de canseira, alguns colocaram isso nas suas matérias, fomos presos, etc e tal, e eles vieram embora para o Brasil. E o guarda seguiu preso, talvez, não vou falar muito aqui para não fazer acusações levianas, mas assim, foi preso em condições que nós sabemos, na Turquia,
responderia a processo, e esses jornalistas voltaram para os países deles com as suas matérias, dizendo que tinham sido presos, etc., aquele glamour desse tipo de cobertura, que nós precisamos veementemente condenar e inibir e educar jornalistas para que não o façam. Então, este é um exemplo, Daniel, que nós temos de entrar no fato. Então, eu não estou só cobrindo o fato, eu sou corresponsável por tudo aqui também. A maneira, porque assim, existe um ciclo de vida, eu uso muito essa expressão já há alguns anos nas minhas pesquisas, ela deve ser usada também na própria cobertura, porque a cobertura ela não tem um impacto somente hoje, ela é usada hoje com a internet, e ainda que você tem essa impossibilidade do esquecimento, né, do direito ao esquecimento, aquela informação está ali. Né? Aquela informação está ali. Então, vejam, esses jornalistas não se colocaram dentro do fato. O que é se colocar dentro do fato? Eles estavam em um campo de refugiado, controlado pelo governo, ainda que operado por agências humanitárias, mas operado, né, pelo governo turco, e eles não tinham autorização. Então, eles, aspas, seduziram aí, convenceram o segurança a deixá-los entrar. Então, eles colocaram em risco a vida deles, a vida do segurança e a vida das pessoas que estavam ali. Né? Então, assim, não existe nem ética, num caso como esse, tampouco uma ética humanitária. Então, trazer o jornalista para dentro é quando, eu posso tirar sua foto, vai sair numa... Né? Eu posso pegar o seu nome completo, a sua idade, de que cidade você é, em que escola você dava aula na Síria e contar na matéria? Ah, pode sim. E aí eu tenho de pensar, opa, esse sim está fácil demais. Estou dentro do fato. Estou dentro do fato. Me diga uma coisa, você ainda tem família na Síria? Ah, tem, meu filho trabalha para o governo, meu filho trabalha... Não vou colocar o nome dessas pessoas nem a foto. O nome completo, a cidade, nem nada. Eu vou ter de mudar e não vou colocar a imagem dela. Ah, eu vou colocar de costas. Será que de costas eu também não consigo identificá-la? Então, nós temos que tomar cuidado com tudo isso. Então, assim, o não está fácil de resolver. O sim eu tenho de refletir. Eu tenho de refletir. Né? Até porque essas informações não, né, elas não desaparecem. Elas não desaparecem. Por exemplo, nós entrevistamos várias, tanto ainda com a Lília Sanches quanto com o Wagner Ribeiro, nós fizemos várias entrevistas, e aquelas que diziam sim, a gente percebia que era o sim, porque não tinha mais ninguém na Síria, a pessoa não queria voltar, e só vai voltar quando o governo do Assad não existe mais, se for ali pelo desejo dela, quando o Assad cair, eu volto, enfim. Então, o entrar também, e não é assim, eu vou usar uma palavra que hoje eu tenho muita resistência a ela, né? Portanto, não se trata de empatia, porque empatia se transformou, né? Eu e Rodrigo Borges, que é o meu orientando de mestrado, que é editor do Migramundo, que é um grande especialista nessa área, concedemos uma entrevista para Marifê Vargas e para o Carlos, né? Esqueci agora o sobrenome dele, que estão com um podcast bem interessante. São 2 refugiados venezuelanos, 2 venezuelanos em situação de refúgio, os 2 com ensino superior, que largaram tudo, tiveram de vir para cá. Vão tentar agora começar essa fase de novo. E nós brincávamos com essa questão da empatia. A empatia virou um creme que você passa no pão de manhã para tomar café. Né? E às vezes você esquece de passar empatia. Ah, não, vai pão sem empatia mesmo. Se banalizou tanto isso. Então a questão não é de empatia, né? Porque ela não fecha a conta. A questão mesmo é de compromisso ético. E aí eu não vou falar em ética aplicada, vou falar na própria ética, né? A ética que nós temos como cidadãs, como cidadãos, e depois a nossa ética, assim, a nossa ética aplicada no jornalismo. Só se nós aplicássemos a ética jornalística, já resolveria grande parte dessas questões que nós discutimos aqui. Né? Só a ética jornalística já resolveria, mas ela foi transformada num código de conduta. E código de conduta, você segue uma conduta se você estiver sendo fiscalizado. Né? Essa é a lógica, né, dos códigos de conduta. Né? Então, estar dentro do fato é experimentar, compreender o fato na sua totalidade e se colocar como corresponsável, né, pelos seus desdobramentos. Isso é o se colocar dentro do fato.
assim, Então, claro, a partir da claro. minha, né, perspectiva. Então, os desdobramentos de uma simples apuração naquela Sim, região, não só no local de é isso. publicação da matéria. Professora, estamos aqui em 1h30 de Uau, webinar. Imagino que muitas pessoas ficaram aqui com a gente, outras já saíram. Queria agradecer muito a quem esteve conosco, quem nos mandou pergunta, especialmente a você, Sirene, que participou aqui com a gente, deu essa bela explicação. Acho que é muita coisa para pensar, muita coisa para refletir sobre a própria prática jornalística, mesmo para quem cobre coisas daqui, coisas mais de bairro, jornalismo mais local, não só isso de ir para outro país, enfim, que até tem esse aspecto glamourizado que você muito bem apontou. Senhora, Uhum. você gostaria de dizer alguma coisa para a gente encerrar? Não, Daniel, assim, eu falei tanto, né? Eu roubei aí, gente, desculpa, meia hora. Eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite, mas, obviamente, registrar que a minha fala é resultado de pesquisa também, é resultado de campo, né? Cobrindo a questão, comecei com a migração por desastre, cobrindo o desastre por muitos anos, e aí acabou colidindo mesmo com os desastres com os conflitos e as guerras, e aí a gente traz o jornalismo humanitário para cá, dizer que é resultado de um trabalho coletivo, um trabalho de equipe. Então eu gostaria de dizer que essa fala tem muito da pesquisa dos meus orientandos e orientandas de graduação, iniciação científica, mestrado e doutorado, muito do que nós temos pesquisado no grupo de pesquisa Jornalismo Humanitário e Media Interventions, e o professor Roberto Chiacri com Semi-Humanitas também, semiótica humanitária. Então isso é resultado das nossas pesquisas e do campo que nós temos feito, indo, né, conectando a atividade jornalística com a pesquisa, indo para o Irã, para o Iraque, para o Líbano, para o Marrocos, para vários países, para cobrir essa questão, né? Então, agradecer e saudar também todos que nos acompanharam, todos e todas. E agradeço muito pelo convite e a oportunidade. Quem sabe um dia a gente fale por mais tempo, mas aí vira um curso, né? Não vira uma conversa, vira um curso. Mania de professora aqui, de falar bastante. Eu agradeço muito, Daniel, pelo convite, pela lembrança. Sem problemas. Eu que agradeço a sua participação, professora. Muito obrigado. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.